Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando a memória de Santa Teresa Benedita da Cruz, também conhecida com o seu nome de nascimento, que nós conhecemos como Santa Edith Stein. Pois bem, Santa Teresa Benedita da Cruz se converteu ela é judia de nascimento, e ela se converteu lendo o livro, a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila, o livro da vida. Vocês vão encontrar nas livrarias com este título, o livro da vida, a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Pois bem, a espiritualidade de Santa Teresa Benedita da Cruz, ela se caracteriza muito fortemente pela cruz, até mesmo este nome que ela tomou. Ela toma o nome de Teresa, porque Santa Teresa d'Ávila foi o instrumento utilizado por Deus para a sua conversão, e da cruz bendita, Benedita da Cruz. Isto é, porque ela encontrou na ciência da cruz o sentido para a sua vida. Ela encontrou na cruz uma ciência, uma sabedoria. Meus irmãos, essa é uma realidade que não apenas Santa Teresa Benedita da Cruz deve encontrar, mas todos nós, para que sejamos cristãos de fato. Olha, escutem aqui, todos nós, para que sejamos cristãos de fato, precisamos descobrir a ciência da cruz, a beleza da cruz, a sabedoria da cruz, de quão bendita é a cruz, não apenas a cruz de nosso Senhor, lá, pela sua cruz, Ele nos salvou, mas como é bendita a sua cruz em nós, como é bendita a presença de Jesus crucificado na nossa vida. E essa é uma realidade, meus santos, que não é natural a nós, é uma realidade sobrenatural. É uma realidade que nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria. No Evangelho de hoje, retirado de São Mateus, no capítulo 16, aquela passagem clássica em que Jesus Cristo funda a sua igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus escolhe Pedro para ser o primeiro dentre os apóstolos. Mas imediatamente depois, Jesus, quando começa a falar sobre a cruz para ele, Pedro se escandaliza. Diz aqui que chama Jesus à parte e diz: não, Senhor, que isto nunca te aconteça. Não, isso não. E Jesus olha para ele e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Interessante, nesse instante, Pedro era a pedra sobre a qual a sua igreja, a igreja de Jesus, seria construída. Agora Pedro é pedra de tropeço. Tu és para mim escândalo, tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. Tu não tens os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens. Meus irmãos, se isto aconteceu a Pedro, se essa realidade de inimizade com a cruz, se esta realidade de incapacidade de ver na cruz a sabedoria, se isso estava presente em Pedro, também está presente, infelizmente, não poucas vezes em nós. Então nós precisamos rezar, pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria própria do Evangelho, ou melhor, própria das Sagradas Escrituras no Novo Testamento. São Paulo, um grande amigo da cruz,
um grande conhecedor da sabedoria da cruz, ele escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, para os que não têm fé, mas para os que se salvam é uma força divina. Para aqueles que têm fé, a linguagem da cruz, ela é força de Deus. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o argumentador deste mundo? A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. São Paulo, um pouco antes, não li o texto inteiro, São Paulo vai dizer que para o mundo a sabedoria de Deus é loucura, porque o mundo se escandaliza. Os judeus olham pedem milagres e veem loucura na cruz. Os gentios pedem sabedoria e se escandalizam com a cruz. E São Paulo diz: mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Se vocês, meus santos, chegarem aos seus trabalhos, ou forem conversar com seu vizinho que não é de igreja, ou talvez até com alguém da igreja, que pena, e começar a falar da cruz, a pessoa vai dizer o quê? Não, você tem um pensamento dolorista, de sofrimento. Não, você é um desequilibrado, você é uma desequilibrada. Que história é essa de sabedoria da cruz? Isto é, quando eu digo aqui, meus santos, sabedoria da cruz, eu estou dizendo que a cruz é uma realidade a ser desejada na própria vida. Vocês entendem aqui o que significa dizer sabedoria da cruz? Quando a gente diz isso, quando a gente ouve isso, algo dentro de nós se contorce e diz assim: mas como assim eu devo desejar a cruz? Deve ser algo místico, o padre deve estar falando de algo místico. Ele não deve estar falando que eu devo olhar com bons olhos os sofrimentos da vida. Não, eu devo olhar com bons olhos a saúde, eu devo olhar com bons olhos a riqueza, eu devo olhar com bons olhos o sucesso, eu devo olhar com bons olhos a comodidade. Mas é exatamente o contrário. Nosso Senhor diz que essas realidades podem prender o nosso coração e nos afastar dele, nos afastar das verdadeiras alegrias. Que o que nos dá a verdadeira sabedoria é quando a cruz de nosso Senhor é fincada na nossa vida. E cruz aqui nós podemos interpretar as pequenas decepções da vida, a velhice, a doença, alguma perseguição, alguma contrariedade. Tudo isso deve ser vivido como cruz. E se nós soubermos viver todas essas realidades, elas nos concederão uma sabedoria. Ainda São Paulo, na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, São Tiago diz, escutem isso: considerai que é uma grande alegria, meus irmãos, quando passais por diversas cruzes, por diversas provações. Vocês entendem? Eu vou repetir, porque essa realidade, ela é tão contrária à mentalidade do mundo, ela é tão contrária à mentalidade do mundo presente em nós, aqui sentados nestes bancos desta igreja. Esta é uma realidade sobrenatural que a natureza humana simplesmente não consegue alcançar, que nós precisamos ouvir várias vezes, para que, quem sabe, pela força da insistência, pela insistência fortificada pela graça, essa realidade caia no nosso coração. Considerai
que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Por quê? Porque a provação, ela produz a paciência. A paciência, ela nos leva à perfeição. Diz aqui, a paciência efetua em vós a perfeição e a integridade. Se alguém de vós necessita de sabedoria, então peça a Deus. Se você não consegue compreender esta realidade de que a provação é uma grande alegria, de que a cruz é uma grande graça, porque ela nos faz perseverantes, ela nos faz pacientes, ela nos faz humildes, isto é, ela vai nos aperfeiçoando e nos assemelhando a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. E vai nos preparando a receber cada vez mais adequadamente Jesus Cristo no altar. Isto é, para que eu participe do santo sacrifício. Que a nossa, imagine, para aqueles que participam da missa diariamente, nós estamos diariamente fazendo comunhão com o santo sacrifício. Mas eu não quero sacrifício na minha vida. Eu faço comunhão, eu comungo todos os dias do corpo e sangue de nosso Senhor, oferecidos no sacrifício da Santa Missa. Mas eu quero Jesus Cristo, fazer comunhão com Jesus Cristo no altar. Eu não quero fazer comunhão com Jesus Cristo na cruz, na minha vida. Eu sou um inimigo da cruz. Como diz São Paulo, ai dos inimigos da cruz, cujo Deus é este mundo, é o ventre apenas. Então São Tiago, aqui nessa carta, na sua carta, capítulo 1, versículo 2 ao 5, ele diz que a cruz, ela traz uma grande graça. E se nós não conseguimos ver isso, peçamos a Deus sabedoria. Então já percebeu, né? Qual é o dom que nós precisamos pedir a Deus? Dentre os outros que queiramos pedir e do qual nos sintamos necessitados, mas pedir hoje de um modo particular sabedoria. Senhor, eu não sou sábio, eu sou cego. Eu não consigo ver esta sabedoria. Eu vejo com muita facilidade a sabedoria do mundo, isto é, aquilo que o mundo apresenta como caminho de felicidade. Mas eu não vejo, Senhor, como caminho de felicidade aqui na terra, a tua cruz na minha vida. Eu não consigo compreender esta ciência, este conhecimento, esta sabedoria que me ultrapassa em muito. Eu te suplico, Senhor, concede-me a sabedoria da cruz. Eu te suplico, Senhor, concede-me a sabedoria da cruz. São Pedro, na primeira carta, nós poderíamos pegar o Novo Testamento e ele está semeado de passagens que falam desta sabedoria, desta graça que Deus, desta eleição. É claro que os cristãos não sofrem todos da mesma maneira, sem dúvida. Aqui mesmo, nos bancos dessa igreja, há quem sofra mais e há quem sofra menos. Só que, o que é que a sabedoria humana nos ensina? Eu que sofro menos, que maravilha. Você que sofre mais, que pena, vou rezar por você. Quer dizer, você deve rezar por quem está sofrendo, sem sombra de dúvida. E você deve ser grato a Deus quando coisas boas lhe acontecem. Mas você não pode esquecer de que um sofrimento particular é uma graça de eleição. Deus elege alguns. São Paulo diz isso na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 29. A todos nos é dado nele crer, mas a alguns Deus concedeu a graça de por ele sofrer. Você percebe? Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Crer é um dom dado a todos, mas sofrer de uma maneira particular, de uma maneira única,
é uma eleição que Deus concede. Por quê? Porque aquele que sofre de uma maneira única por Deus se configurará a Jesus Cristo crucificado de uma maneira única, se tornará de uma maneira única semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós, por falta de fé, não vemos nisso alegria. Mas se nós tivéssemos a sabedoria de Deus, diríamos: que fortuna, que alegria foi concedida àquele homem, àquela mulher, porque se tornou tão semelhante a Jesus crucificado, que o será tão proporcionalmente, tão semelhante a Jesus glorificado no céu. Não é exatamente isso que nos acontece quando somos batizados? Somos batizados em Cristo, morremos com Ele, para que com Ele possamos ressuscitar. Mas existe uma trave, existe um véu que nos... Existem correntes que nos impedem de dar este passo com liberdade e dizer: Senhor, eu quero esta sabedoria. Eu quero sofrer contigo, à tua maneira. Eu quero ter em mim os mesmos sentimentos tão presentes em ti. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Isto nos dará sabedoria. Isto dará todo um significado às nossas renúncias. Toda renúncia, ela nos causa uma dor, ela é dolorosa. E isso me configura a Jesus Cristo, que disse: olha, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Então, em toda renúncia, e é claro, principalmente as renúncias das coisas lícitas. A renúncia das coisas que em si não seriam más. É claro que existe uma beleza e riqueza quando você renuncia o pecado, o diabo e as suas obras. É claro, mas existe uma perfeição e uma alegria maiores quando você renuncia aquilo que até em si não seria mal, mas é vontade de Deus. Eu quero amá-la. Eu não quero apenas renunciar, eu quero sacrificar. Eu quero fazer um culto de sacrifício, de oblação a nosso Senhor. Pois bem, voltando aqui para São Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e seguintes. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e seguintes. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse algo de extraordinário. Quer dizer, provação, para todos nós, ele diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Não é provação, pelo contrário. Vamos nos espantar? Alegrai-vos. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Jesus Cristo. Alegrai-vos quando a cruz vos visita. Alegrai-vos porque é uma graça que Deus vos concede, uma graça especialíssima. Vocês percebem? São Tiago manda que nós nos alegremos. São Paulo manda que nós nos alegremos. E São Pedro, depois de ter amadurecido, aquele que no evangelho de hoje: não, Senhor, para com isso de cruz e sofrimento, que exagero. São Pedro agora, depois de amadurecido, diz: olha, alegremo-nos quando as dificuldades se apresentam na nossa vida, quando as cruzes e as provações nos visitam. Por quê? Porque nós somos masoquistas? Nós amamos o sofrimento pelo sofrimento? Não. Por que devemos nos alegrar? Porque nos faz participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Se fordes ultrajados por causa do nome de Cristo, vós sois felizes, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, habita em vós, repousa sobre vós. Então, meus irmãos,
nós precisamos hoje, neste dia de Santa Teresa Benedita da Cruz, pedir a Deus que por misericórdia nos tire as escamas dos olhos, para que nós vejamos a beleza de Jesus Cristo crucificado, para que nós aprendamos a olhar de uma maneira nova os crucifixos nas nossas casas, na nossa igreja, para que nós possamos contemplá-lo de uma maneira nova na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa existência. Então precisamos de joelhos dobrados suplicar esta graça. Vocês que hoje vão receber Jesus na Eucaristia aqui na missa, todos nós, quando comungamos, nós deveríamos de joelhos pedir a Deus: meu Deus, eu quero fazer comunhão contigo, eu estou comungando do teu sacrifício, eu quero fazer comunhão, eu não quero receber Jesus Cristo na língua, na boca, mas negá-lo na minha vida. Eu não quero fazer uma comunhão, uma pseudo-comunhão, uma comunhão superficial, em que eu recebo ali na fila da comunhão, mas no meu dia a dia eu não quero comunhão com Ele. Vai para lá, sai de perto de mim, Jesus crucificado. Vai para lá, para eu não quero comunhão contigo. Eu quero comunhão na glória, mas quem não fizer comunhão com Ele na cruz, não estará capacitado para fazer comunhão com Ele na glória. Continuo e termino. São Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai dizer isso no capítulo 2, no versículo 19. Ele dirá: se eu achar, vocês agradecem. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, não eu, mas é Cristo que vive em mim. Ora, se eu quero que Jesus viva em mim, se eu quero que aquele que eu recebo na comunhão se estenda, a sua existência se estenda no dia a dia na minha vida, eu preciso querer aceitar que Ele, crucificado, viva na minha vida. Senão, eu vou achar lindo. Para mim viver é Cristo, já não sou mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A gente faz até camiseta, a gente sabe até de cor, mas de fato na vida eu não quero que Jesus viva em mim. Eu renuncio, imagine, Deus, eu não quero nem repetir isso, mas você diz de fato: eu renuncio que Jesus, por quê? Porque viver em mim significa Jesus crucificado, e eu não quero comunhão com Jesus crucificado. Deus nos livre de isso viver, não apenas de isso dizer, mas de isso de fato viver. Por fim, último versículo para aqueles que forem um pouquinho mais curiosos, Filipenses capítulo 3, versículo 10. São Paulo repete de novo isso, ele diz: eu anseio, eu desejo o conhecimento de Cristo. Eu desejo conhecer Cristo. Conhecer Cristo é que compreendamos, ter comunhão com Ele. Lembre-se que na Sagrada Escritura, o verbo conhecer, ele é um verbo muito profundo, não significa apenas algo pelo qual você tem acesso intelectualmente, mas é uma comunhão. Então, eu desejo esta comunhão de Cristo, este conhecimento de Cristo, conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, pela participação nos seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte. Este conhecimento, isto é, esta comunhão com Cristo, eu terei, diz São Paulo, pela participação nos seus sofrimentos e na sua morte, isto é, pela participação na sua cruz. Meus irmãos, que nós hoje, depois desse soco no estômago, deste soco espiritual, nós reconheçamos: meu Deus, eu por mim mesmo, eu não consigo isso. Meu Deus, eu pelas minhas próprias forças, eu não consigo querer
Isto é, eu não consigo ver esta sabedoria escondida, mas iluminado pela fé, eu quero. Se a tua palavra diz que isto é desejável, eu, na minha vontade, que independe dos meus sentimentos, eu digo, eu quero. O nosso querer não depende dos nossos sentimentos. Eu posso dizer, eu quero. Isto é isso que eu quero, embora haja revolta dentro de mim. Embora os meus afetos digam, não, eu não quero cruz. Mas a minha vontade iluminada pela inteligência, pela fé, pode dizer, eu quero Cristo crucificado na minha vida. Santos de Deus, intercedam por mim. Santos anjos da guarda, intercedam por mim. Nossa Senhora, intercedei por mim. Santa Teresa Benedita da Cruz, intercedei por mim, para que eu veja a beleza da cruz e ame Jesus Cristo crucificado na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.